Voltando agora do nosso intervalo, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos conversar um pouquinho sobre uma alteração recente que tivemos no Código de Processo Penal, que diz respeito também à criança e ao adolescente. É a alteração do artigo 158 do Código de Processo Penal. Vocês sabem que toda infração que deixa vestígios, nós precisamos fazer um exame de corpo de delito. É isso que diz lá o 158 do Código de Processo Penal. E a alteração que eu me refiro, que ocorreu no ano de 2018, foi para dizer que dará priorização ou prioridade à realização desse exame de corpo de delito quando o crime for praticado em situação de violência doméstica ou familiar, ou também contra a criança, o adolescente, o idoso ou a pessoa com deficiência. É uma daquelas coisas que nós já discutimos nas nossas aulas. Escuta, precisava uma lei para alterar o Código de Processo Penal para dizer que a criança e o adolescente têm prioridade? Ora, o 227 da Constituição Federal já não diz que a criança e o adolescente têm prioridade absoluta? Meus caros, isso significa que nenhuma pessoa no nosso país tem um direito acima da criança e do adolescente. A prioridade absoluta garantida pela Constituição Federal é criança e adolescente. Então ela tem prioridade absoluta na fila do SUS, prioridade absoluta no recebimento de alimentos, na escola, tem prioridade absoluta no exame de corpo de delito, Mas como infelizmente nosso país, esse dispositivo da Constituição Federal acaba não sendo respeitado, precisa estar expresso no Código de Processo Penal que a criança e o adolescente terão, os dois, prioridade absoluta. Dando sequência aos nossos estudos, vamos falar um pouquinho sobre o direito do trabalho e das consequências relativas à criança e ao adolescente. Nós já antecipamos esse ponto que está lá no artigo 60 do ECA e também no 402 da CLT e também na Constituição Federal, que o menor de 14 anos ele não pode ter nenhum tipo de trabalho. Menor de 14, nenhum tipo de trabalho. Apesar da redação do ECA ser truncada, lá os 60, e precisar melhorar, mas a verdade é que o menor de 14, ele abaixo de 14 jamais pode trabalhar. Como aprendiz é a partir dos 14. Então, dos 14 aos 16 anos incompletos, na condição de aprendiz. A partir dos 16 até os 18 incompletos, ele trabalha normalmente, exceto trabalho noturno, que não é permitido, que é aquele das 22 horas até as 5 da manhã do outro dia. Trabalho noturno, então, de 22 horas às 5 da manhã, não é permitido. O trabalho em função perigosa, que coloque a pessoa em risco, ou insalubre, sem condições, portanto, nessas três hipóteses: trabalho noturno, trabalho perigoso ou insalubre. Nessas três possibilidades, de 16 a 18 anos não pode trabalhar. Ou também que seja prejudicial à sua formação ou que impeça de estudar. Se isso também ocorrer, não pode trabalhar a partir dos 16 anos. Agora, podendo estudar e não sendo perigoso a sua formação, não sendo nenhum tipo de trabalho degradante, pode trabalhar normalmente. Não, lembrando, só não pode ser noturno, nem perigoso, nem insalubre. A partir dos 18 anos, total liberdade para trabalhar. E o que as pessoas geralmente me perguntam é: professor, como é que pode uma criança, por exemplo, se não pode trabalhar em nenhuma hipótese abaixo dos 14, como que nós temos bailarinas, como que nós temos atrizes mirins que trabalham em novela com 3, 4 anos, 5 anos de idade? E às vezes estão fazendo gravação de novela, E aí acabam trabalhando e num trabalho duro, porque são horas e horas de gravação dentro de um estúdio. Pode trabalhar? É essa uma questão que sempre me trazem. Pode realmente trabalhar, é possível. O artigo 406 da CLT fala que o juiz pode autorizar.
Só que o 406 da CLT diz que pode trabalhar desde que seja indispensável a sua sobrevivência, dos seus pais, dos seus avós ou dos irmãos. Ou seja, que a criança precisa ajudar a família. Mas será que uma atriz dessa da Globo realmente precisa estar sustentando a família? Então, a discussão é mais, além do 406. Ou seja, suponhamos uma criança rica ou uma criança de classe média que não precisa trabalhar, porque os pais têm condições de trabalharem e ajudar nas despesas da casa. Então, como que o juiz autorizaria se o 406 fala que a criança, o trabalho dela é indispensável, então, à subsistência, né, daquela família? É porque o artigo 8º da Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que foi recepcionada no nosso país pelo Decreto 4134 de 2002, permite que um juiz autorize de forma excepcional o trabalho infantil nesses casos de participação em atividades artísticas. Então, é possível sim que um juiz autorize. E aí vocês não imaginem a guerra que houve querendo saber quem que seria o juiz competente para autorizar o trabalho de um artista mirim. Quem que é o competente? Seria o juiz do trabalho, porque estamos a tratar de trabalho infantil, ou seria o juiz da infância e da juventude, porque estamos a cuidar de crianças e adolescentes? E a discussão deu uma pipocada lá no Supremo Tribunal Federal e o caso está em julgamento. É a ADIM 5326, em que liminarmente, no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal disse: olha, vai vigorar aqui a lei especial. A lei especial não é a lei trabalhista, mas a lei que cuida de crianças e adolescentes. E essa lei especial é o Estatuto da Criança, é o ECA. E quem aplica o ECA é o juiz da Vara da Infância e da Juventude. Portanto, a justiça comum, né? A justiça estadual. Então, até hoje, a decisão que prevalece no Supremo Tribunal Federal é que, se eu tiver um filho que queira trabalhar como artista mirim, como cantor, né, infantil, bailarina, etc., e preciso de uma autorização, eu vou buscar essa autorização não do juiz do trabalho, mas do juiz da Vara da Infância e da Juventude, da Justiça Comum Estadual. Entendemos isso? Mas vamos acompanhando o julgamento do mérito dessa ADIM. Por hora é só por liminar que está decidido dessa forma, mas lá no futuro o Supremo vai dizer se confirma ou não essa decisão. ADIM 5326, ação declaratória de inconstitucionalidade 5326. Próximo assunto, vamos falar sobre medidas específicas de proteção à criança e adolescente. Essas medidas estão lá no artigo 98 do ECA. Todas as vezes que a criança ou adolescente tiver os seus direitos ameaçados pela ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por ação ou omissão ou abuso dos seus pais ou responsáveis, ou em razão de sua própria conduta, nessas três hipóteses, nós podemos aplicar algumas das medidas de proteção. Essas medidas de proteção constituem um rol meramente exemplificativo. Estão lá no artigo 101 do ECA. São várias medidas de proteção que um juiz da infância e da juventude pode aplicar. Quais são as possibilidades? Então, suponhamos que uma criança, um adolescente estejam aí numa situação de risco, né? Em uma situação que a justiça tem que fazer alguma coisa. O que o juiz pode fazer? Primeiro, encaminhar para os pais ou responsáveis. Né? Suponhamos que a criança esteja bebendo álcool na rua, né? Esteja até tarde na rua. O que o juiz faz? Manda entregar para o pai ou responsável mediante um termo de responsabilidade. É uma medida de proteção possível, está lá no 101 do ECA.
Outra possibilidade, orientação, apoio, acompanhamentos temporários. Geralmente a gente encaminha para alguma instituição dar este acompanhamento, né? Aqui em Sidrolândia eu uso muito o trabalho do CRAS, do CREAS, né? Que são instituições ligadas à assistência social que dão essas orientações, esse apoio, esse acompanhamento. Suponhamos que a criança não esteja frequentando a escola. Uma medida de proteção é garantir a matrícula e a frequência obrigatória na escola. Ah, não tem vaga. O juiz determina que se faça, que se busque essa vaga realmente para garantir esse direito, porque não podemos ter crianças fora da escola. Incluir a criança em serviços de proteção, programas comunitários, né? Existem muitos no nosso país que trabalham com a criança, né? Por exemplo, o programa de erradicação do trabalho infantil, chamado PET, né? Que faz um trabalho belíssimo para deixar as crianças fora do mercado de trabalho, não precisar trabalhar nessas situações penosas, insalubres, perigosas, né? E faz todo um trabalho de conscientização, o PET, por exemplo. Outra possibilidade, acompanhamento médico, psicológico, psiquiatra, encaminhamento a hospitais, a clínicas, tudo isso é medida de proteção. Podemos encaminhar para tratamento de álcool, os alcoólicos, né, os alcoólatras anônimos, né, podem oferecer um tratamento, os toxicômanos, que são os usuários de drogas. Nós temos entidades que trabalham com prevenção ao uso de droga. Acolhimento institucional, veja que as medidas já estão ficando mais graves, né? Acolhimento institucional significa mandar para uma instituição, ou seja, não está funcionando dentro da família, a família não está conseguindo ficar com essa criança, garantir os direitos dessa criança, a gente coloca um acolhimento institucional, os antigos abrigos, né, que vão receber essa criança até a Justiça da Infância até que ela possa dar uma resposta, né, para esse problema, para esse sofrimento da criança. Inclusão em programas de acolhimento familiar, né? Se não vamos mandar para um abrigo, para um acolhimento institucional, podemos colocar onde existe o sistema de família acolhedora. Essa família acolhedora é aquela família que recebe a criança enquanto a justiça determinar, né? Fica na casa de uma determinada família, essa família é preparada e recebe a criança. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Por fim, colocar em família substituta, mediante um termo de guarda, de tutela, adoção. São todas essas medidas de proteção previstas no artigo 101 do ECA. Tenha uma olhada num próximo artigo, num próximo slide que eu coloquei para vocês. Eu falo sobre as medidas específicas de proteção à criança ou adolescente, o slide de tópico número 5. Olha só, quando uma criança pratica o chamado ato infracional, o que é um ato infracional? É aquele ato, né, que tem a mesma previsão lá no Código Penal, como um crime, numa lei de contravenções penais, ele é tratado como uma contravenção penal ou como um crime, né? Então, está previsto lá como um crime. Se uma criança pratica um ato que é previsto como crime, ou seja, é uma criança, então aquela menor de 12 anos, se ela pratica um ato que é previsto como crime, nós não podemos aplicar a ela o procedimento de um ato infracional, porque o ato infracional ele só é aplicado para os adolescentes, os maiores de 12 anos. Então, quando uma criança, por exemplo, vai lá e furta um objeto, eu não vou tratar isso como um ato infracional análogo ao crime de furto. Eu não vou tratar como um furto. Por que eu não trato? Porque é criança. Para criança, eu só posso aplicar medida de proteção. Muito cuidado com isso. Somente eu posso aplicar essas medidas que estão lá no 101 do ECA.
Somente isso. Agora, quando for adolescente, o adolescente sim, ele responde pelo ato infracional. Ou seja, ele vai ser processado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e ao final do processo, o juiz da infância poderá aplicar para ele ou uma medida de proteção e também uma medida socioeducativa. Aí o juiz pode dar uma sanção na área infracional, ou seja, uma sanção do ECA. É o tal do adolescente infrator. Então, quando o adolescente pratica um crime, que nós na área do ECA chamamos de um ato infracional, o juiz poderá aplicar uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa. Já se for uma criança menor de 12 anos, só podemos aplicar a medida de proteção lá do 101 do ECA. Eu não posso aplicar medidas socioeducativas. Entendemos isso? Vamos seguir então no estudo. O artigo 101, parágrafo 1º do ECA diz que o acolhimento institucional, abrigo, leia-se, e o acolhimento familiar, a família acolhedora, são medidas provisórias excepcionais, ou seja, não são medidas definitivas, como forma de transição para a reintegração familiar, para a volta para a sua família, ou não sendo possível para a colocação em família substituta. Família substituta, então, nós temos mediante guarda, tutela ou adoção, não implicando privação de liberdade. Meus caros, o que significa? Quando um juiz manda uma criança para um acolhimento institucional, para um abrigo, ou quando ele coloca em uma família acolhedora, aquela família preparada para cuidar da criança, do adolescente, isso não é punição. Isso o juiz está fazendo para proteger essas crianças e o adolescente. É diferente quando o juiz manda lá para o NEI, para a unidade de internação. Nesse caso, o adolescente, ele praticou um ato infracional e ele está recebendo uma sanção. É por isso que ele foi encaminhado para o NEI. Muito cuidado com isso. É comum as pessoas pensarem que as crianças que estão lá no abrigo, que estão lá no acolhimento institucional ou que estão na família acolhedora, estão lá porque praticaram atos infracionais. Não! As crianças só estão lá porque elas foram vítimas, né? Se elas praticassem um ato infracional, elas seriam encaminhadas para a UNEI, a Unidade de Internação. Fernando, é possível que uma criança esteja em um acolhimento institucional ou numa família acolhedora porque ela praticou um crime? E aí, como ela é criança, como ela é menor de 12 anos, eu não tenho como mandar para o NEI, então eu vou e coloco dentro de um abrigo, dentro de um acolhimento institucional? Isso é possível? É. Mas eu digo para vocês, com a experiência de um juiz da infância, são raríssimos e muito difíceis de encontrar. Porque a esmagadora maioria dos casos de criança que estão dentro de acolhimento institucional, dentro de abrigos no Brasil ou numa família acolhedora, estão lá porque foram vítimas de castigos, de crueldade, de maus tratos pelos pais, pela família, porque foram abusadas sexualmente. É por isso que estão nos acolhimentos ou em família acolhedora. Não é porque praticaram um ato apenado como crime, né? Não foi por isso. Elas estão lá porque são vítimas. Os que praticaram ato infracional estão dentro da UNEI. Entendemos isso? Sigamos o nosso assunto lá no artigo 101, parágrafo 2º do ECA. Peguem esse artigo. Vamos analisar esse artigo 101, parágrafo 2º do ECA, que está aí em um slide para vocês. Diz esse artigo: sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que se refere o artigo 130 do ECA, que é o afastamento do agressor do lar, o afastamento de criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. O que está dizendo esse artigo 101,
parágrafo 2º do ECA. Está dizendo o seguinte: a criança ou adolescente, eles só vão parar em um acolhimento institucional, eles só vão ser afastados da família de origem e ser colocados em uma instituição ou numa família acolhedora por ordem de um juiz, sempre por ordem da autoridade judiciária. Mas tem exceção nos casos das medidas emergenciais, ou seja, nos casos de proteção de criança ou adolescente vítimas de violência física ou psicológica ou abuso sexual. Nesses casos urgentes, não dá às vezes tempo de falar com o juiz da infância para pedir autorização para levar uma criança para um acolhimento. Suponhamos, por exemplo, que o Cássio e a equipe dele lá do Conselho Tutelar recebam uma notícia de uma criança que foi espancada pelos pais. E essa criança está toda quebrada e machucada. Essa criança já foi levada para a delegacia, já fez o exame de corpo de delito com prioridade e já foi liberada pelo delegado de polícia. Será que teria, Cássio, como pegar essa criança quebrada numa surra que os pais deram e levar de volta para casa? Se o Conselho Tutelar fizesse isso, com certeza essa violência poderia continuar e essa criança apanhar mais ainda, como o menino Bernardo, e acabar morta. Então, para evitar uma situação dessa, o ECA, no 101, parágrafo 2º, autoriza que, diante de uma situação de violência em que o Conselho Tutelar tenha medo de devolver essa criança para casa, porque não foi uma chinelada, não foi um beliscão, não foi um tapinha no bumbum, foi algo muito grave. Nesse caso, o que se faz? Acolhe a criança e comunica, acolhe a criança num acolhimento institucional ou numa família acolhedora e comunica imediatamente ao juiz da infância. O prazo aí de comunicação de 24 horas ao juiz da infância. Por quê? Porque às vezes isso vai ocorrer na madrugada, vai ocorrer à noite, em um horário que não dá tempo de pedir uma autorização judicial e vai ficar fazendo o que com essa criança até que o juiz analise a situação. Então, para evitar isso, já se autoriza que entrega essa criança no acolhimento e depois comunica ao juiz da infância. Porque a regra do nosso ordenamento é sempre autorização prévia. Mas esse caso de violência ou de abuso sexual são situações emergenciais, excepcionais, que autorizam a imediata colocação em acolhimento. No abuso sexual, por exemplo, é claro que eu não estou falando de um abuso sexual que um vizinho abusou da criança, porque aí sim, foi um vizinho, eu posso devolvê-la aos pais, né? Não há qualquer problema. Mas suponhamos que tenha sido um abuso pelos pais. Os pais abusaram sexualmente ou permitiram que a criança fosse abusada sexualmente. Nesse caso, como é que um conselheiro vai devolver essa criança para a família? Ela vai ser abusada de novo. Então, para evitar isso, acolhe a criança no acolhimento e comunica ao juiz. E depois o juiz, com sua equipe, vai analisar o que é melhor para essa criança ou adolescente. Ok? Entendemos isso? Matéria fácil, mas muito cobrada em concurso público. Sigamos os nossos estudos. A guia de acolhimento, né? Todas as vezes em que for acolhida uma criança, em que o juiz aí foi lá para o fórum, caso, chegou, comunicou e o juiz analisou e mandou acolher. Diz, olha, realmente é um caso de acolhimento. O juiz vai mandar, com base no 101, parágrafo 3º do ECA, que seja expedida uma guia de acolhimento. Essa guia de acolhimento vai conter ali vários dados obrigatórios. Identificação da criança, dos pais, o endereço, nome de parentes e o motivo pelo qual essa criança foi retirada e ainda não voltou para sua família. Isso é a guia de acolhimento. Não podemos confundir com o chamado PIA. O que é o
PIA, é o Plano Individual de Atendimento. Esse plano individual de atendimento, ele é elaborado lá pelo acolhimento institucional, o abrigo, ou pelo acolhimento familiar, a família acolhedora. Depois que esses abrigos ou essas famílias acolhedoras receberam a criança e o adolescente, eles é que vão elaborar o PIA. O que é o PIA? É um plano, é um documento individual de cada criança. Ali eles vão falar tudo o que foi feito pela criança, os compromissos que eles chamaram os pais, se for o caso da criança voltar para a família, os cursos que as crianças estão fazendo, se elas estão indo para a escola, se elas fazem alguma atividade extra, tudo isso vai ser colocado dentro do PIA, do Plano Individual de Atendimento, e depois remetido para o juiz. Então, o que eu quero que vocês saibam sobre isso? A guia de acolhimento é elaborada pela autoridade judiciária. É o judiciário que elabora, é o juiz e a equipe dele. Guia de acolhimento. Já o PIA, o Plano Individual de Atendimento, é como essa criança vai ser atendida dentro do acolhimento familiar ou dentro da família acolhedora, e quem elabora isso são essas instituições. Família acolhedora e acolhimento institucional, ou famoso abrigo. Olha aqui uma coisa bastante interessante, eu coloquei um slide para vocês, uma foto, né, cobrindo o rosto de alguns adolescentes, e isso é uma questão que sempre dá muita discussão. Posso divulgar imagens de crianças e adolescentes? Posso expor as crianças e adolescentes? Muito cuidado com isso. Olha o que diz o 17 do ECA, artigo 17 do ECA. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Ou seja, a criança, segundo o artigo 17 do ECA, possui o direito à imagem. E vem o 100 parágrafo único do ECA e diz: são também princípios que regem a aplicação das medidas de proteção. A privacidade, ou seja, o respeito ao direito à imagem. Continuemos. Então, o direito da imagem está sendo preservado e assegurado dentro do ECA. Vem o artigo 143 e diz: é vedada a divulgação de atos judiciais, sentenças, acórdãos, documentos judiciais, documentos policiais, documentos administrativos dentro da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência, que digam respeito a crianças e adolescentes que se atribua autoria de ato infracional. Olha o que o 143 do ECA diz. É vedada a divulgação de atos, de documentos que digam respeito àqueles que praticaram ato infracional. Qualquer autoria do fato, qualquer notícia a respeito do fato, não poderá identificar a criança ou adolescente. Eu não posso dizer o nome da criança ou do adolescente que praticou um ato infracional. O repórter lá da delegacia, que foi lá na delegacia, ele não pode anunciar na TV o nome da criança ou do adolescente que praticou um ato. Ele não pode colocar a fotografia da criança, é por isso que vocês veem com alguns mosaicos aí no rosto das crianças, porque não pode divulgar, não pode permitir identificá-la. Depois, não pode falar o nome dela, o apelido dela, a filiação, quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é o parentesco, quem que são os parentes, os tios, os primos, os irmãos dessa criança, do adolescente, para não permitir identificá-la. Não pode falar onde ela mora, porque senão vão saber quem que fez aquilo, principalmente numa cidade pequena. E uma coisa que mudou no ECA que não era no passado, eu não posso mais colocar as iniciais do nome e sobrenome. No passado era permitido colocar as iniciais.
Hoje eu não posso mais pôr as iniciais de nome e sobrenome, porque o objetivo é proteger a criança ou adolescente, garantir a eles o direito ao esquecimento, né? E se eu identificá-lo, provavelmente essa identificação vai acompanhá-lo pelo resto da vida. Aqui tem uma situação muito curiosa. É a chamada busca ativa. Isso aqui todo mundo ficou sabendo, né? Aconteceu, foi divulgado até no Fantástico recentemente, um evento que ocorreu lá no Mato Grosso, em Cuiabá, dentro de um shopping chamado Adoção na Passarela. Esse evento consistia em desfile de crianças e adolescentes que foram adotados, crianças e adolescentes que não foram adotados, que eram filhos biológicos, participaram de um evento em um shopping para divulgar a causa da adoção. Esse evento deu o que falar. Todo mundo dizia: o que estão fazendo com as nossas crianças dos acolhimentos? Estão colocando essas crianças para desfilar igual um animal, né? Para alguém ir lá e leiloar um gado. O que é isso? O que estão fazendo com os nossos pequenos? Isso é um absurdo. Estão tratando as nossas crianças como um objeto, né? Divulgando as crianças que estão disponíveis à adoção. Isso vai criar trauma. Olha a confusão que deu isso aqui. Eu escrevi um texto sobre a adoção na passarela e o direito dessas crianças e adolescentes. Está lá no site do ibdefam.org.br, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. E na minha concepção, esse caso, inclusive eu coloco o número de um processo do CNJ, o juiz que autorizou lá de Cuiabá, juiz, acabou respondendo um procedimento administrativo no CNJ por ter autorizado essa adoção na passarela. Enfim, foi uma questão muito debatida em todo o território nacional. E eu manifestei a minha opinião. E o que é a busca ativa? É você dar voz, dar vez, mostrar o rosto dessas crianças que estão em acolhimento para dizer: olha, essas crianças são tão crianças quanto os nossos filhos e elas estão disponíveis para adoção. Ao lado dos nossos filhos, todos participaram desse evento, desse desfile. Não tinha como objetivo leiloar, ou entregar, ou pegar a laço criança e adolescente para adoção. Não foi esse o objetivo. Foi o objetivo apenas de chamar a atenção para a causa da adoção. Isso foi o evento chamado Adoção na Passarela. E é um tipo chamado de busca ativa, ou seja, sair da nossa zona de conforto e buscar pretendentes para as nossas crianças, né? E esse sistema de busca ativa começou se fazendo por um grupo fechado de WhatsApp, em que pessoas que trabalham com adoção no país inteiro divulgavam: olha, tem uma criança aqui em Sidrolândia que está disponível para adoção. Será que tem algum casal no Brasil que já esteja preparado, disponível, que queira adotar essa criança? Começou assim, num grupo fechado de WhatsApp. De repente isso foi crescendo. Lá no MP do Rio de Janeiro, tem um programa chamado Quero uma Família, que se pratica essa busca ativa da seguinte forma: se vai até o site do Ministério Público do Rio, do programa Quero uma Família, se cadastra, então a pessoa que está habilitada para adoção recebe um código, uma senha, e ela vai entrar e vai ver as crianças que estão disponíveis para adoção no estado do Rio de Janeiro. Então é uma modalidade que existe. No Paraná existe um programa chamado por aplicativo, do mesmo jeito você cadastra uma senha e acessa o programa chamado A.DOT. Então é uma forma de incentivar a adoção e dizer às crianças, né, quem são essas crianças que estão no acolhimento. O que está chamando a atenção é quando essas crianças aparecem, por exemplo, na internet, no Facebook de uma página, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no Tribunal de Justiça de Sergipe. Esses tribunais têm um site do próprio tribunal que divulgam essas crianças que estão disponíveis para adoção. Pergunto a vocês: seria errado divulgar essas imagens? O ECA Verda
Cuidado, o ECA veda a criança e o adolescente que praticou, a criança ou o adolescente que praticou um ato análogo a um crime, um ato infracional. Esses não podem ser divulgados. Mas será que uma criança que não praticou ato infracional nenhum, não praticou nenhum crime, será que essas não podem ser divulgadas? Será que haveria algum obstáculo para divulgar a imagem dessas crianças? Eu, Fernando, entendo que não. Entendo que isso somente traz um benefício para a causa da adoção. E essas crianças participando da sociedade estão tendo um direito, que é um direito constitucional, uma convivência comunitária. É participar da sociedade dizendo, olha, chama atenção aqui para nós, né? Existem crianças que estão em acolhimento, vocês que podem adotar, por que não olham para nós? Por que vocês que querem ter um filho não pensem na adoção como uma possibilidade? Lá no Recife, o Esporte Clube do Recife entrou com jogadores de futebol, com crianças de acolhimento, de abrigo. No dia do jogo de futebol, entraram em campo. Depois daquilo, deu um número muito grande de pessoas que se habilitaram, querendo adotar. Olha que coisa interessante, chamando a atenção para a causa da adoção. Então, eu sou favorável. Eu acho que o ECA não veda em nenhum momento essa exposição, né? E não se preocupem com casos de pedofilia, de crimes cibernéticos, porque qualquer intenção de uma pessoa para adotar essas crianças, elas terão que procurar a vara da infância. Elas não vão passar no abrigo e já recolher a criança e levar para casa. Vão passar pela vara da infância, vão se habilitar, vão se preparar, vai ter uma sentença do juiz, o juiz vai acompanhar. Então, essas crianças não estarão desprotegidas. Muito cuidado com isso. Aqui nós temos uma foto de uma querida amiga e professora lá da USP, a professora Giselda Hironaka, uma grande, se não a maior e melhor civilista do nosso país, né? A professora Giselda lá da USP, ela diz sobre o abandono afetivo, né? Ela defende veementemente que o abandono afetivo, aquele pai ou a mãe que tem o dever de cuidado, de sustento, de guarda do filho e que abandona esse filho, deixa essa criança à própria sorte, faz gerar um dano moral passível de ser indenizado. Olha que tese interessante que foi construída pelo STJ ao longo dos anos, e que a professora Giselda, como doutrinadora, em diversos artigos, diversas oportunidades, tem enfatizado. Não existe uma obrigação de amar, de dar afeto, mas existe uma obrigação de cuidado. Aquele que não cuidar de seu filho, que não der sustento, que não der guarda, que não der educação, ele pode ser punido por um dano moral, por abandono afetivo. Quando que surge esse dano moral por abandono afetivo? Claro que se um pai, por exemplo, nem sabia que tinha um filho, porque o nome dele nem está lá na certidão de nascimento da criança, nunca desconfiou que pudesse ter um filho, a mãe enganou, a mãe não contou a ele, nesse caso ele não vai ser responsabilizado, claro, pelo abandono afetivo, diz o STJ, somente a partir do momento em que ele soube desse abandono. Que ele soube que ele tem um filho, é nesse momento que surge aí o direito de indenizar se ele abandonar a criança. Pense, por exemplo, no pai que tem um filho, vai lá, inclusive até registra essa criança, está lá o documento, de repente ele diz que quer, né, seguir a sua própria felicidade, né? Quer ir em busca de uma família eudemonista, né? Não quer mais saber daquela criança, daquela família e abandona todo mundo e vai embora no mundo. Esse pai tem que ser penalizado. Por quê? Porque ele deixou de dar sustento, guarda, educação, deixou de dar dever de cuidado. É isso que julgou o STJ, por exemplo, em um recurso, né, de número 492,
492-243. 492-243 de 2018. Reconheceu que existe o dano moral por abandono afetivo. E aí a discussão é, a partir de quando, qual que é o prazo prescricional que eu tenho para entrar com essa ação contra o meu pai que me abandonou afetivamente, que sabendo que eu era filho dele, me deixou sozinho com minha mãe no mundo e tomou o rumo ignorado. Ou também em relação à minha mãe, que sabendo, portanto, que sou filho dela, me deixa com meu pai e some no mundo em busca de sua própria felicidade. Não deixa para mim tutela, não deixa os alimentos, não deixa nenhum cuidado, não deixa absolutamente nada para mim. Qual que é o prazo que eu tenho para entrar com uma ação dessa? O prazo está lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. É um prazo do 206, parágrafo 3º do inciso 5 do Código Civil, é o prazo de reparação civil, é o prazo de 3 anos. Então, eu tenho 3 anos para entrar com essa ação. E a partir de quando que surge esse prazo prescricional? A partir de quando ele começa a ser contado? Nós temos um artigo do Código Civil, é o 197, inciso 2, que diz que não corre a prescrição entre ascendentes, entre pais e descendentes e filhos, durante o poder familiar. E o poder familiar se encerra quando? Com a maioridade, com os 18 anos. Então, até os 18 anos não corre a prescrição. 197, 2 do Código Civil. Durante a menoridade não corre a prescrição. Completou 18 anos, eu tenho um prazo de 3 anos para entrar com essa ação de abandono afetivo. Fernando, eu não entrei com essa ação. Hoje eu já tenho mais de 18, 19, 20, 21. Já tenho mais de 21 anos de idade. Hoje eu já estou com 40 anos. Eu posso entrar com essa ação contra o meu pai? Não pode. Por quê? Porque a ação já está prescrita. Você tinha um prazo de 3 anos a contar da data da sua maioridade. Não entrou? Prescreveu o direito. Não nos esqueçamos, o direito não socorre aqueles que dormem, não é verdade? Agora, nós vamos para uma próxima etapa. Nós vamos falar sobre as formas de família, né? A família natural, a família extensa ou ampliada e a família substituta. Vamos falar disso depois do nosso intervalo. Até lá!